Vilar, boa noite, um prazer tê-lo aqui. A gente vai falar sobre o 13, lógico, mas é legal a gente ver as pessoas, só se fala em crise, só se fala em problema e as pessoas se preocupando em ajudar a próxima, principalmente através do esporte, né? Que tem tanta coisa boa para ser explorada. É um prazer tê-lo aqui. Muito bom, um prazer é meu. Muito boa a iniciativa deles aí, né? E eu acho que não existe coisa melhor do que você ajudar o próximo. O 13, ele passa por um momento delicado, né? A gente sabe que, a princípio, o time só tem o Campeonato Paraibano para disputar esse ano e através dele, esse ano que vem, né? E através dele buscar uma vaga na Série D. O que lhe motivou a voltar para o Galo? Olha, primeiro é o interesse das pessoas que fazem a diretoria hoje de que eu viesse, né? E a minha vontade também de voltar a Campina Grande. Aqui nós tivemos momentos muito bons e é uma oportunidade, né? Você fala de dificuldade, né? Mas é nesses momentos de dificuldade que a gente vê as oportunidades. E a gente veio para cá para trabalhar e procurar fazer um 13 competitivo, um 13 que corresponda à expectativa do seu torcedor. O torcedor, ele, lógico, né, é porque a gente sempre faz uma comparação, né? Tudo é comparável, e principalmente no futebol, onde 13 e Campinense tem uma rivalidade muito grande, né? Não faz tanto tempo assim que o 13, lógico que para a história de um clube, da tradição do 13, né, da massa que tem, da torcida, todo ano é ano para conquista, né? Mas não faz tanto tempo assim que o 13 não conquista um título, né? Foi em 2011, a última vez em que você, inclusive, teve aqui. Só que nesse meio do caminho, o Campinense conquistou uma Copa do Nordeste, né? Foi campeão paraibano. O Botafogo, inclusive com você, conquistou uma Série D. É inevitável essa comparação, né, Vilar? Os outros maiores, digamos, rivais tendo conquistas e o 13 não. Então, essa ansiedade tão grande, necessária, que faz bem ao futebol também, em 4 anos e voltar a ter títulos, né? Não, é verdade e é complicado, né? O clube de futebol, um clube de massa como é o 13, porque a emoção pesa demais. E nesses momentos é necessário que você, às vezes, vá atrás das suas origens para que você possa se planejar. Afinal de contas, o futebol hoje é necessário ter estrutura, né? E nesse tocante aí, eu tive lá do outro lado agora e a gente vê que, de certa forma, o 13 ficou um pouco para trás. Então é preciso que as pessoas entendam isso. E o 13 é muito grande, sua torcida é muito grande. Eu acho que se houver essa união, se houver um comprometimento, dizemos assim, com o trabalho, o 13 tem condições, sim, de voltar a conquistar os títulos que conquistou no passado recente. Você falou sobre estrutura, né? Comumente a gente sempre traz notícias do Botafogo, você sabe muito bem que a gente mantinha contato, mesmo aqui em Campina, a gente sempre trazendo e falando sobre a evolução do Botafogo extracampo, né? Lógico que para o torcedor de Campina, principalmente o campinense, ter vencido o título estadual, né, tem uma importância ímpar, não só por questão de calendário, né, se bem aproveitado ou não é outra coisa. Mas eu dizia, a derrota do Botafogo, ela pode ter acontecido em campo, mas fora dele o Botafogo tem vencido diariamente, evoluindo em vários departamentos. Queria que você falasse um pouco do que você vê hoje no Botafogo, inclusive a figura do diretor executivo que você implantou, né, com a diretoria no Belo e que, pelo que eu sei, o 13 também pretende ter uma figura dessa aqui em Campina Grande. Olha, a verdade é o seguinte, quando eu estive aqui no 13, eu sempre falei da necessidade de se profissionalizar, de se dar estrutura. Eu acho que essa daí é uma das coisas que não é a única e não é a garantia de sucesso, mas ela dá a condição de que o trabalho possa andar da maneira melhor. Só que lá no Botafogo houve a condição de se fazer, né? Aqui, infelizmente, naquela época, era mais ou menos assim, a gente estava preocupado com o que ia comer naquele dia, então não dava para você ir atrás de outras coisas, né? Então, lá no Botafogo, as pessoas resolveram investir. Até um caso pitoresco aqui, que eu vou citar, quando eu vim jogar aqui contra o 13, no Campeonato Paraibano, eu acho que foi do ano passado, que o jogo foi no PV, né? Aí um torcedor lá atrás disse, aí Marcelo, você não queria vir jogar aqui no PV? Tá aí, agora vai jogar. Quer dizer, nunca aconteceu isso, né? O que eu pregava lá no Presidente Vargas antes é que existiam outras coisas que talvez fossem mais
prementes, mas necessárias naquele momento, como, por exemplo, um alojamento digno, né? Porque o quanto de economia teria de concentração, você ter um lugar para onde você concentrar, você ter uma academia, você ter um departamento médico aparelhado, um departamento de fisioterapia, um departamento de fisiologia, né? O Botafogo tem tudo isso hoje? O Botafogo tem tudo isso hoje. E, na verdade, o que eu via era que, na minha cabeça, era o seguinte: se você tem um estádio, que é o Amigão, em que você não paga nada para jogar, e você precisa de tudo isso. Nós, naquele tempo, nós não tínhamos o campo para treinar, porque se nós ficássemos treinando só no campo, é difícil de aguentar. Então, na minha cabeça, né, é interessante o 13 ter um centro de treinamento, ter as suas instalações, ter condições de dar a alimentação e a suplementação necessária para o atleta e tal. Eu via por esse lado, né? Aí as pessoas levam para o outro lado e dizem: não, eu não queria jogar no PV. Não, eu cheguei agora, né, louvo o trabalho, o PV está realmente um brinco, está uma coisa bonita e tal, né? Só que tem que mas ainda como falta estádio e não como centro de treinamento, né? Aí ainda falta, eu vejo que não tem ainda os alojamentos, não tem ainda uma academia digna, não tem. Então essas coisas aí o 13 vai ter que avançar para chegar, né? Só que o torcedor realmente, não tira a razão do torcedor, o torcedor quer o resultado imediato, né? Você sabe que eu sou sempre uma pessoa que eu gosto de ver a projeção no futuro, o que é que vai acontecer no futuro, né? Então, eu estou de volta aí, numa situação diferente, né? Porque diferente em determinados aspectos do 13, né? Mas não foi diferente, por exemplo, do Botafogo. O Botafogo estava 10 anos sem conquistar um título, não tinha segundo semestre, já fazia 7 anos, e aí a coisa conseguiu andar, né? Então é preciso que nesse momento, eu acho que as pessoas que podem realmente ajudar o 13 se encostem, né? Ajudem, porque é um ano, eu estava vendo ali agora, a nova determinação da CBF, esse ano vai ser um ano altamente decisivo em todos os aspectos, né? Vilar, então vamos aproveitar então para chamar o repórter Michel Bruno, né, para ele falar justamente sobre essa mudança na Série D. O Michel já está aqui conosco. Michel, boa noite a você. O que falar sobre essas mudanças que a CBF pretende implantar na Série D? Algumas coisas ainda um pouco confusas, mas a gente vai tentando entender. Boa noite a você. Boa noite, Gustavo Rovares. Boa noite a todos. É isso mesmo, a Confederação Brasileira de Futebol enviou às federações estaduais um ofício assinado pelo senhor Manuel Flores, que é o diretor de competições da entidade, sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, com informações aí, no mínimo, que vem causando confusão. As informações são que a equipe que for representante de cada federação na Série D do Campeonato Brasileiro de 2016 também será representante no ano seguinte. E aí, no caso, a equipe garantiria vaga na Série D por 2 anos consecutivos, mas abre também a condição de cada federação optar por realizar um torneio seletivo no segundo semestre do próximo ano, no caso 2016, para indicar o representante no ano de 2017. Então, fica essas duas opções para a federação, ela ou manter a equipe por 2 anos ou realizar um torneio seletivo no segundo semestre de 2016 para indicar a equipe que representará o estado em 2017. E aí tem todas aquelas questões: se a equipe subir, e se a equipe conseguir se manter, e se a equipe for rebaixada. Em relação ao Campeonato Paraibano, de que valeria então o Campeonato Paraibano de 2017? Apenas vaga no Nordestão e na Copa do Brasil? E a manutenção do calendário para o ano todo? A equipe que for campeã paraibana em 2016, ela vai querer exercer o direito de ser a representante em 2017 também? E as outras equipes, de que forma vão pressionar a federação para que faça esse torneio seletivo no segundo semestre? Isso vai dar muito pano para manga, viu? Vamos aguardar os desdobramentos, vamos esclarecer um pouco mais a fundo toda essa situação com o pessoal do departamento técnico da própria Federação Paraibana de Futebol. Certamente na próxima semana, Rovares, nós traremos mais informações a respeito desse assunto que segue bastante confuso. Tá ok, obrigado, Michel. A gente vai ter que discutir isso com mais calma mesmo, né? Pelo menos assim, a gente nota que a CBF, não sei se inquietou, as federações inquietaram, os clubes cobram mudança na Série D, não é, Vilar? Não sei se pensam em criar uma Série E, né? Mas fica difícil a Paraíba, por exemplo, né? Como outros estados, ficarem dependendo apenas de uma vaga para disputarem um segundo semestre e poderem preencher o calendário, né?
Rapaz, eu sempre eu tive a oportunidade de falar em outro programa com você aqui, né? Eu acho que a CBF não é mãe, a CBF é madrasta. Das ruins, né? Das ruins, porque ela não se preocupa com o futebol brasileiro, ela se preocupa com aí os escândalos aí, com a seleção, o que dá dinheiro, né? Você vê no segundo semestre o tanto de profissionais desempregados, um monte de gente, um país continental onde tem apenas 20 times numa primeira divisão, né? Aí você vai me dizer, não tem condição de ter mais do que 20 times. Eu concordo também. Mas se o país é continental, por que não dividir esse país em regiões? Verdade. Certo? Através dos regionais que dão certo. E fica desigual, fica a Rede Globo patrocinando e só querendo mostrar Corinthians e Flamengo para o Brasil todo, e o futebol brasileiro está indo assim, está indo na míngua, né? O que a gente conversa nos bastidores com os amigos, não tem mais jogador, não tem mais campo, não tem mais... E está desse jeito, né? As pessoas querendo, no intuito somente de fazer negócio, lançando os jogadores cada vez mais prematuramente, sem estar preparado ainda, e a gente ficando para trás. O mercado muito desorganizado, né? Da forma como tem se tratado. Por que não divide esse país em 5 regiões e faz, eu cito até o basquete norte-americano, né? Que tem lá aquelas confederações, isso. Confederação Norte, sei lá o quê. Então, por que não faz isso? Então fica complicado, né? Você tem mais de quase 80% dos times no segundo semestre sem atividade, ou então em competições totalmente deficitárias, como essas copas aí que eles permitem fazer, que aqui na Paraíba até foi tirada do calendário. Isso, que era que dava vaga na Copa do Brasil, a segunda vaga do estado. Vilar, com certeza o torcedor do 13 deve estar se perguntando como é que está a movimentação em relação a contato com os jogadores, e se você puder, eu queria que você falasse um pouco também sobre a possibilidade do Gil Baiano voltar ao 13 também, porque foi levantada já de início quando se citou o seu nome como uma quase certeza ontem, hoje uma certeza no 13 Futebol Clube. Olha, quando eu fui contactado há um tempo atrás, não, vamos dizer contactado, eu fui sondado, né? Desde então eu passei a realmente começar a trabalhar, né? Porque eu sabia que ia ser um grande desafio. Como você mesmo falou, o time ter só uma competição no começo do ano, os jogadores ficam naquela, né? Eu vou esperar uma situação que tenha o segundo semestre. E a gente já está trabalhando, já fazendo muito contato com todo mundo. Eu estava alimentando essas pessoas, dizendo que quando eu assumisse um time, eu teria interesse de trabalhar com eles. Agora que eu assumi, eu comuniquei que eu estou no time, que vai haver negociação. E nós estamos nesse passo aí, entendeu? Para a gente montar o time o quanto antes, porque eu sempre dizia que já estamos correndo atrás, já estamos correndo atrás, né? Porque quando os jogadores se deparam com a realidade financeira, já é outra situação, né? Então você tem que ter mais de uma opção para poder chegar naquilo que você quer. Com relação à situação do Gil Baiano que você falou, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, né? Realmente a direção, eles se reuniram muito aqui, até quando eles decidiram voltar e tentar a eleição, né? Eles têm isso tudo já bem determinado, e eu acho bom que eles possam falar sobre essas situações. O contato a gente sabe que não se tem a certeza, mas em relação à comissão técnica, como é que você pretende formar? Já está formada? Quem você traz, quem você indica, ou quem estava aí? Como é que está essa situação? Não, uma das coisas que ficou certo foi que as indicações serão minhas, né? Então, eu estou conversando com os profissionais e a gente, na próxima semana, deve divulgar quais serão os componentes dessa comissão técnica. Pilar, eu agradeço aqui pela participação. A gente sabe que o tempo acaba sendo curto porque, né, você tem uma história no 13, pretende construir uma nova, né, e também construir uma história no Botafogo. A gente acaba tendo pouco tempo para conversar, mas não vai faltar oportunidades, não vão faltar para que a gente possa conversar aqui. Eu acho que é uma opinião própria, não pelo contato que a gente tem, que quem ganha o futebol da Paraíba com a sua volta, porque você, embora não seja daqui da Paraíba, tem uma identidade hoje muito grande, não só com Campina, agora com o futebol paraibano, né, na capital também. Então, eu acho que quem agradece ao futebol paraibano pelo seu compromisso que você sempre demonstrou, seja no 13, no Botafogo, né, quando já foi sondado pelo Campinense, que também as pessoas falavam, será que o Vilar treinaria o Campinense? Treinou o Botafogo, mostrou competência, por isso está de volta ao 13
13, né, que foi o seu primeiro clube aqui na Paraíba. Então, eu agradeço, boa sorte no trabalho, né, e que a gente tenha um campeonato paraibano digno o ano que vem, organizado, até porque semana que vem são definidas aí as questões os detalhes maiores sobre a fórmula de disputa, né, que tem deixado muita gente aí confusa. Eu sou uma pessoa que posso considerar feliz de poder trabalhar aqui. Eu sempre falo aí fora que as pessoas têm assim, um certo preconceito com relação ao futebol da Paraíba, por a Paraíba ser um estado menor do que a maioria dos outros estados. Mas eu sempre disse e volto a repetir, o nosso campeonato aqui é um dos campeonatos mais disputados que existe, né? E eu fico muito feliz de vir trabalhar aqui novamente e espero poder realizar esse meu trabalho, né, e trazer os resultados para a agremiação que hoje eu defendo, né? Porque o profissional é assim, o profissional ele não é um torcedor, o profissional ele é um defensor daquele clube, daquela bandeira para a qual ele foi contratado para trabalhar. E eu visto isso mesmo, sabe? No clube que eu estou, eu realmente dou o máximo de mim e vai ser sempre assim enquanto eu estiver nessa carreira, nessa função. Tá certo. Então, obrigado, Vilar. Eu sei que na sua passagem pelo 13 você foi até mais do que profissional, acabou sendo uma pessoa muito atuante, né, nos bastidores do 13. Então, quem ganha, na minha concepção, é o futebol paraibano, em especial o 13 com a sua volta. A gente faz um intervalo agora. Daqui a pouco falaremos sobre Supercopa Duraplast de futebol de pelada, Taça TV e Tararé e mais informações sobre a Copa Nordeste de futsal para surdos. Até já.